Irmãos, quando chegou a época de Paulo, quem que enviou Paulo e Barnabé? Quem? Atos 13, versículo 2: E servindo eles ao Senhor, na igreja de Antioquia, haviam 5 profetas e mestres. Barnabé está em primeiro lugar, Saulo está em último. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, disse o Espírito Santo, disse o Espírito Santo. Irmãos, agora é a hora e a vez do Espírito. E a igreja precisa viver no Espírito, cooperar com o Espírito, ser um com esse Espírito, porque esse Espírito, queira você ou não, ele vai executar a vontade do Pai, porque ele é responsável por isso. E todas as palavras que você tem ouvido, de ontem à noite, quando Esdras falou, irmãos, é o Espírito comandando, o Espírito falando com você. Deus está trabalhando por meio do Espírito. Que o Senhor possa nos abrir nossos olhos. Nós estamos na era do Espírito. E o Espírito, irmãos, eu vou já antecipar um pouquinho, depois eu explico melhor mais lá na frente. Irmãos, nós estamos na era dos 7 Espíritos. Não só a era do Espírito, como no começo do livro de Atos. Mas, irmãos, nós já estamos na era do livro de Apocalipse, do último livro da Bíblia. Estamos bem pertinho da volta do Senhor. Então esse Espírito, irmãos, precisa se intensificar. Esse Espírito, quando chegar no final dos tempos, quando a maldade se multiplica, o mistério da iniquidade se intensifica, e a igreja precisa cumprir o que Deus determinou. Então Deus manda os 7 Espíritos de Deus aqui na terra para cooperar com a igreja. Por isso, irmão, tudo se intensificou, tudo se tornou muito mais rápido, é ou não é? Mas é só para vocês entenderem, queridos irmãos, nós estamos no meio de um processo para Deus fazer a sua vontade. E o estudo desses 2 livros, irmão, não é para aumentar conhecimento bíblico na tua cabeça, é para preparar você para fazer a vontade de Deus. Assim como Paulo, ele foi preparado pelo Espírito para ser, desculpe-me falar assim, irmãos, ele foi um dos homens mais usados por Deus em toda a história da igreja. Ele foi, ó Senhor Jesus, ele foi o plano da economia de Deus, o plano de Deus, o propósito eterno de Deus sempre foi um mistério para o homem. O homem não consegue entender com essa mente cartesiana, essa mente limitada. Mas graças a Deus, Deus nos deu Espírito para poder sondar as coisas espirituais. Mas Deus precisa nos dar revelação. E Deus deu essa revelação para o nosso querido apóstolo Paulo. Irmãos, eu agradeço a Deus por esse homem. Deus preparou esse homem. Deus deu uma porção muito grande para esse homem. Irmãos, ele recebeu revelação diretamente de Deus, de praticamente toda a parte, o conteúdo principal do plano de Deus, irmãos, foi revelado por Paulo. Eu não posso dizer que o ensinamento dos apóstolos são só o ensinamento de Paulo. Não posso dizer isso. Mas pelo menos posso dizer, irmãos, a parte principal de toda a economia de Deus, a parte principal do plano de Deus, do que Deus quer executar aqui na terra, os mistérios da salvação de Deus, irmãos, foi revelado por meio de Paulo. Esse homem é importante demais. E esse homem, não só isso, irmãos, esse homem tem a sua vida e obra depois da sua conversão descritos em detalhes na Bíblia, nos deixando um modelo. Capítulo 1, versículo 12. Paulo, ele sempre se sentia devedor a Deus. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. E eu blasfemava. Ele nunca blasfemou contra Deus, porque ele sempre fiel a Deus, mas ele blasfemou contra Jesus, sempre duvidou da divindade de Jesus.
certo? E ele foi perseguidor da igreja. Ele foi insolente, quer dizer, alguém desrespeitoso com tudo que Deus está fazendo aqui na terra. E que mais? Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, essa visão, esse sentimento, mantinha Paulo humilde. Mantinha sempre humilde. Ele se achava em dívida com Deus, porque ele perseguiu a igreja violentamente. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Realmente, irmãos, o Senhor Jesus revelou completa longanimidade sobre esse homem. E servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Irmãos, eu gostei dessa palavra modelo. Só tem um homem que detalha rapidamente sua origem, né? A sua perseguição à igreja, mas depois começa a detalhar a sua conversão, daí para frente o seu serviço até a sua morte. Irmãos, ele nos serve de modelo. Queridos irmãos, no final dos tempos, Deus nos faça a todos tomar ele como nosso modelo, sem ambição, sem busca de enriquecimento, sem busca de fã-clube, não é? Ele nunca aproveitou para ganhar dinheiro, pelo contrário, trabalhou com suas próprias mãos para servir a igreja. Irmãos, essa pureza, essa dedicação, essa entrega, esse martírio, essa libação, irmãos, nós precisamos tomar essa vida como modelo. Queridos irmãos, se a gente não tiver esse modelo sendo vivido no meio de nós, não seremos capazes de cumprir o que falta fazer até a vinda do Senhor. Por isso, irmãos, eu tinha falado no ano passado, ano retrasado, que os níveis, né, de maturidade, os níveis de unidade, justiça, santificação, glória, irmão, precisam aumentar, os níveis precisam aumentar. E quanto mais aumenta, irmão, nós precisamos de um modelo para aumentar. O modelo é o modelo da vida do apóstolo Paulo. O Senhor me permita falar desse jeito. Eu tomo a vida e a obra dele como meu modelo para servir ao Senhor.